Agora vamos ao tema do jornal de hoje. Você conhece a constelação familiar? Ela ajuda na resolução de problemas nas mais diversas áreas da vida. Confira na reportagem de Sara Camelo e Felipe Leonardo. O povo Zulu é originário do continente africano, mais especificamente do sul da África, e corresponde a mais de 23% da população do continente, cerca de 44 milhões de pessoas. A tribo Zulu é um grupo hegemônico e antigamente mantinha a sobrevivência baseada na guerra. Lutaram, por exemplo, contra a invasão dos britânicos no século XX, mas hoje em dia mantêm o poder político de forma restrita. Após conviver 15 anos com a tribo africana, o padre missionário alemão Bert Hellinger desenvolveu um método terapêutico, conhecido hoje como constelação familiar. Ele se apropriou de várias abordagens, várias teorias, vários teóricos, né? E ele desenvolveu, então, essas 3 leis que ele chama de ordens do amor, que se aplica, então, ali, né, nas vivências de constelação familiar. Ele conviveu com os Zulus, ele foi enviado pela ordem religiosa, né, enquanto padre, e ele viveu ali, né, naquela comunidade, né, na tribo dos índios africanos. O que Bert observou foi que quando um integrante da tribo adoecia, por exemplo, o líder do grupo invocava um antepassado do indivíduo que apresentava a mesma doença. O sacerdote tratava esse antepassado e o membro vivo da tribo melhorava. Eu trago um registro, uma memória celular de 7 gerações anterior a mim. Então eu tenho esse registro. Então muitas vezes eu estou sofrendo, trazendo uma questão, né, e ela nem é pessoal, ela é transgeracional. O missionário concluiu que o sacerdote não entrava em contato com o antepassado, mas sim com uma memória antepassada que, quando ativada, trazia consciência aos fatos e daria a oportunidade de resolução do problema. A constelação familiar foi uma prática adotada pelo SUS como uma terapia integrativa e complementar. Essa prática está fora do que a gente entende como ciência e religião. Ela é mais como uma filosofia de vida, mas que deve estar acompanhada de outras práticas complementares. É interessante o cliente ter o seu psicólogo, né, sua terapia tradicional e se apropriar da constelação familiar, que vai ajudar e muito no processo dele lá na terapia tradicional. A constelação familiar pode ser feita em grupo ou de forma individual e é empregada para diversos fins, como tratar doenças, resolver traumas e até na resolução de casos na justiça. Isso é vivencial, né? Isso, talvez eu não vá te explicar como isso funciona, porque muitas vezes é um grupo. Então, o cliente escolhe uma pessoa para representá-lo, então ele vai ficar como um espectador de si mesmo. Ele vai olhar, né, para onde está a raiz dessa questão. Nós temos o formato individual, onde a gente vai utilizar bonecos ou âncoras de solo, papéis, para configurar esse sistema e entrar junto com o cliente, ou também esse workshop, onde é a constelação em grupo. Uma das participantes da terapia sistêmica é a Viviane, que busca ressignificar suas próprias vivências. Então eu vim com essa questão dessa dor, dessa carência, eu queria entender o que estava acontecendo. E descobri que não tinha nada a ver com o divórcio, assim, com a falta do meu pai e da minha mãe, que eu sempre neguei a vida toda. Totalmente vida, renovação, força. Vida nova. Mas nem todas as experiências são baseadas na resolução de problemas, mas também no autoconhecimento, como é o caso de Daniel Labanca, que depois do contato com a constelação familiar, escreveu um livro sobre a própria ancestralidade. Eu passei durante 1 ano e meio fazendo esse processo de investigação, inclusive de ligar em cartórios, pegar registro, isso tudo. Reuni esse tanto de informações que eu não tinha, eu fiquei surpreso com um monte de coisas que eu soube, da família, dentro de um livro. E não é um livro só de fatos históricos, mas também de fatos comportamentais. E aí está o elo com a constelação. A gente começa a perceber, ouvindo essas histórias da nossa família, que o que a gente traz não é só o sobrenome, não é só o atributo físico, mas muito da repetição do que os antepassados, né, os parentes,
eles se comportaram nos seus relacionamentos com as pessoas, com a vida, a gente também trouxe. Ele também fala sobre o preconceito com as terapias integrativas, que não são baseadas no que é tido como racionalidade. A constelação, assim como vários outros temas de comportamento, é alvo de preconceitos. A gente preconceitua que ela, por tratar ali de gente, de famílias, e por ela não ser, vamos chamar assim, uma ciência ou uma técnica que você vê ali num exame de imagem, né, e as pessoas precisam racionalizar. Então, por ela não ter, ela carregar uma certa subjetividade, ela acaba também sendo alvo de preconceito. A constelação familiar é o conhecimento ancestral retirado de uma tribo africana, que ajuda os povos do Ocidente na busca de conhecer a si mesmos. Ela é filosófica, ela é vamos dizer que ela é da vida, ela é algo milenar, é a vida em si. Para falar mais sobre constelação familiar, recebemos aqui no estúdio Deise Carvalho, psicóloga e também consteladora familiar. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Nós que agradecemos a presença, recebemos também Shirley Silmara Mello, professora da FADIR UFO. Boa noite, seja bem-vinda ao jornal. Gratidão pela oportunidade. A gente que agradece. Vou começar com a Deise explicando melhor para quem ainda não entendeu o que é a constelação familiar, Deise. Então, foram muito bem explicados, né, no vídeo, mas eu acho que é interessante a gente pensar que a Deise é filha de um pai e de uma mãe, do avô, do bisavô, então tem toda uma herança genética, tem toda uma herança sistêmica. E quando a gente está envolvido dentro desse processo, a gente recebe, além da herança, igual, o meu olho parece com quem, a gente também recebe uma herança epigenética, que é uma herança de comportamento. Aí você poderia me perguntar, como assim? Pensa no sistema. Então aconteceu um trauma com uma pessoa aqui desse sistema, meu avô, meu bisavô. É um trauma, ele não foi resolvido. Lembra que é uma herança? Aquilo que não foi resolvido, ele tende a ser reproduzido. Porque o sistema é como se ele fosse uma célula única. Ele quer que aquilo tudo esteja resolvido. Ele faz isso pelo sistema, não pelo indivíduo. E aí nós temos 3 leis, como falou, que é o pertencimento. E aí isso é interessante a gente falar, que é assim, ó, pertencimento, todos pertencem à nossa família. Todos quem? Abortos, suicídios, tudo aquilo que dói, que às vezes a gente quer excluir embaixo do tapete, a gente precisa deixar à vista. E essa é uma das grandes dores, muitas vezes, dos filhos que não sabem, que tem uma relação com dificuldade com um dos pais, às vezes tem um aborto provocado e que essa criança está diretamente ligada a essa história. Então, pertencimento. Ex-maridos, ex-mulheres, noivos, tudo pertence ao sistema. Um outro lugar, hierarquia. O que é a hierarquia? É a ordem de chegada nessa família. Isso é importante. Então, os pais chegaram primeiro que os filhos. O que isso significa? Que os pais são prioridade. E como é que a gente tem educado as nossas crianças? Como se eles fossem reis da casa. Então, a hierarquia está fora de ordem. Então, a hierarquia é um processo muito importante e que é diferente nas empresas, que depois a gente pode falar. E o outro ponto que é importante, a outra lei, que é o equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e receber. Nas relações, principalmente de parceria, de casal, isso é ótimo. Eu gosto de brincar que nós, mulheres, adoramos ser mãe dos maridos, né? Dizer o que ele tem que fazer, como que tem que executar. E aí existe a desordem, onde um fica grande e o outro fica pequeno. Então, a lei do equilíbrio entre iguais é eu dou, mas eu também recebo. Os pais, a gente só recebe. Essa coisa de eu quero fazer para que minha mãe fique feliz, tudo que sua mãe podia fazer por você, ela já fez. A vida já veio para você através dela. Então, como que a gente retribui para os pais? Indo para a vida e fazendo algo bom. Então, quando a gente entende isso da constelação, que é como a Elineia falou, do aspecto filosófico, a constelação é mais do que uma técnica. A constelação é você aprender a olhar a vida a partir daquela perspectiva e a partir desses 3 princípios que eu acabei de dizer. Porque aí você tem o amor e você tem o respeito. O respeito significa que eu sou ok do jeito que eu sou, a Shirley é ok do jeito que ela é e você é ok do jeito que você é. Então, acho que isso
né, a gente consegue entender um pouquinho do que seria um pouco a constelação em termos filosóficos. Exatamente. Shirley, explica para a gente como que funciona o Justiça Sistêmica aqui na UFO. Nós temos o Justiça Sistêmica como um projeto de extensão e hoje também nós temos uma optativa no curso de graduação em Direito. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez seja um movimento pioneiro no Brasil nesse sentido, de formalizar numa grade de um curso de Direito, que é um curso tradicional, que é um curso muito formatado, muitas vezes, um curso de muita repetição, poderia dizer assim. É uma disciplina tão ousada, eu diria, ousada, inovadora e que predominantemente, principalmente, visa trabalhar dentro de cada um de nós, de cada estudante, de cada pertencente, ocupante, membro, integrante da comunidade UFO. Um dos mandamentos da Constituição da República Federativa do Brasil está lá no preâmbulo. O preâmbulo, pré, antes, âmbulo, anda. Aquilo que antecede a Constituição, que é um mantra, é uma oração esse preâmbulo. Nesse preâmbulo existe o compromisso da República Federativa do Brasil com a promoção da paz no âmbito interno e no âmbito externo. Então, todo brasileiro que ocupa o sistema da nação brasileira, que integra esse sistema, tem em si, dentro dele mesmo, o dever de ser multiplicador da cultura de paz. E aí eu pergunto, para cada um de nós desta mesa e para cada um de nós, da comunidade UFO e dos integrantes da República Federativa do Brasil. Nós estamos sempre a serviço de alguma coisa e de algo, ainda que inconscientemente e, na maioria das vezes, inconscientemente. A serviço de que eu trabalho? A serviço de quem eu atuo? E como essa constelação familiar é colocada dentro do Justiça Sistêmica? Nós temos no plano de ensino 4 unidades. A primeira unidade, Hellinger, os sistemas, a noção de sistema, a noção de constelações, e aí nós abordamos um pouquinho de psicogenealogia, um pouquinho de síndrome do aniversário, um pouquinho de Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos morfogenéticos. A Irineia já falou, a Daisy também falou. Esse é o capítulo 1. No capítulo 2, as ordens do amor, ou as ordens da vida, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber ou compensação. No capítulo 3, nesse plano de ensino, ordens da ajuda, a postura do ajudante. Eu vejo você, eu vejo a sua força, eu respeito sua dignidade, suas escolhas. Só assim, do meu lugar, eu tenho força e posso exercer a ajuda, segundo Hellinger. No capítulo 4, como aplicar as unidades 1, 2 e 3 no sistema de justiça, a serviço da vida, da reconciliação, que principalmente é se reconciliar com pai e mãe. Muita gente fala, mas tudo que envolve Hellinger termina em pai e mãe. Não termina em pai e mãe, começa no sistema materno e no sistema paterno. Então, no final, amarrando tudo isso, como eu, com autorresponsabilidade, autoamor e autocuidado, posso olhar para mim e ser um multiplicador da cultura de paz, que é uma decorrência da Constituição da República Federativa do Brasil. O Hellinger tem uma frase, quando ela está falando, que fala que, assim, que a gente está em paz quando a gente tem o nosso sistema dentro da gente. Porque quando a gente tem os nossos pais, como a Shirley está dizendo, isso te dá um lugar no mundo, é um espaço onde, eu gosto de brincar assim, imagina que um pai... Trouxe os bonequinhos da constelação individual. Da constelação individual. São 2 tipos. Esse aqui é os Playmobils. Pensa que é uma mãe amarela e um pai azul. Que ideia essa criança ela teria que ser? Ela tem que ser verde. Porque ela é uma mistura dos dois. Mas o que acontece muitas vezes? Esse pai foi embora, ou essa mãe não é presente, aí a gente quer excluir, né? Vamos imaginar que o pai foi embora.
Aí a mãe quer criar essa criança como se esse pai não existisse. Só que aí o que acontece magicamente, essa criança começa a reproduzir todas as ações do pai que a mãe não gostaria. É como se essa criança dissesse: meu pai existe, ó, eu sou filha dos dois, não sou filha de um só. Então, o trabalho da constelação é colocar essa paz. Então, como a Shirley disse, não começa, não termina, começa. Porque a vida começa onde? Né? Vem de um outro lugar, que a gente não sabe onde é que é, mas os nossos pais, eles são o quê? O veículo. Não tem como não ter um pai e uma mãe para vir. E para quem é indicada a constelação, Daisy? Então, é assim, ó, hoje na minha prática, porque é interessante a gente entender assim, quando o Hellinger criou, o Hellinger é terapeuta, né, depois da África ele estudou muitos outros processos teóricos. Então, o Hellinger, na essência, ele falava muito, eu tive aula com ele, essas coisas, ele falava muito o quê? Que a constelação em si bastava, tanto que era assim no início. Só que muitas das pessoas que chegavam para o Hellinger, elas já estavam mais prontas, elas já estavam mais terapeutizadas. Hoje, o que eu percebo que muitos professores percebem? Que as pessoas veem isso e elas precisam fazer uma coisa que a gente chama que é tomar o pai, tomar a mãe. Então, para quais os problemas? Todos os nossos problemas. Doenças físicas, doenças emocionais, relacionamento afetivo, questões ligadas ao trabalho, questões ligadas à justiça, porque muitas vezes a justiça ela está encobrindo outro fato que não está sendo visto. Nas empresas existe uma coisa que a gente chama de sobreposição de contexto. O que é isso? Tem um contexto da empresa e tem um contexto da família. Às vezes um chefe, ele não está falando com o funcionário. Ele está falando com o filho dele ou com o pai dele. E aí existe a sobreposição de contexto. Então, em todos os âmbitos, ela é importante. Todo mundo está pronto para constelar? Não. Aí você precisa procurar um constelador, né, que ele seja com uma boa formação, que é aquilo que a gente estava falando no início, né, porque ela não é regulamentada ainda, mas existem critérios que é importante que isso seja é claro. A Shirley está dizendo do que está acontecendo na UFA, é inovador mesmo. E a 2018, eu fiz com uma professora da UFA, também a Marli Ranal, nós fizemos uma pesquisa dentro dos doutorandos da agronomia. Nós aplicamos um questionário de qualidade de vida, levamos ele para uma situação controlada de constelação. Eu apliquei a constelação estrutural, que é de um outro autor, que não é do Hellinger, e depois de um tempo nós aplicamos a constelação e o questionário de qualidade de vida melhorou. Então, assim, tem várias pessoas, várias coisas acontecendo no mundo para que a gente possa perceber como uma ferramenta. Eu gosto de dizer que é como um processo cirúrgico. Mas depois você tem que fazer várias outras coisas para aquela cirurgia continuar valendo a pena. Inclusive a terapia também, o psicólogo. Principalmente a terapia. E o psicólogo, ele precisa compreender, porque eu sou psicóloga, no CRP existe uma coisa ainda que não tem um lugar ainda a constelação. Mas é importante que o psicólogo compreenda, para que quando o cliente chegue, ele saiba, a partir das ferramentas de trabalho que ele tem, trabalhar. Porque a constelação, ela traz psicodrama, gestalt, análise transacional, psicanálise, tudo isso está dentro do contexto teórico da constelação. É isso mesmo. E, Shirley, para quem quer participar também da Justiça Sistêmica na UF, como participar? Nossa, nós temos Instagram, @justica, sem o C cedilha, justica_sistemica_UFO. Amanhã às 16h30, sala 201, bloco 3D do direito, nós temos um encontro presencial. Como é projeto de extensão, qualquer pessoa de qualquer idade pode e é muito bem-vindo. De vez em quando, alguns participantes levam crianças, nós trabalhamos, eu gosto muito de criança, né? Eu sou voluntária desde os 9 anos de idade, em grupos assistenciais ligados a religiões, e eu trabalho com criança e adolescente, então, assim, em trabalho voluntário, desde a minha infância. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas crianças, pelos adolescentes, inclusive minhas aulas regulares de direito administrativo
e agora da Optativa Justiça Sistêmica, já contaram com a presença de vó de aluno, de bebê de aluna, entendeu? Aí, assim, é sempre um prazer. Como é projeto de extensão, é só mandar um direct para nós no Instagram ou amanhã comparecer no bloco 3D, sala 201, 16h30. Tá certo, aí. Então tá aberta para a comunidade. Uma coisa que a gente tem que frisar também é a questão de religião. Tem muita gente que confunde a constelação com religião e não tem nada a ver. Não, essa é uma excelente pergunta. Final de semana eu fiz um workshop, eu comecei o workshop dizendo assim, aqui não é centro espírita. Sim. Porque as pessoas acreditam que é... Porque como é algo no corpo, e como a gente não sabe dar um nome, a gente quer colocar o nome religião. E aí, agora é interessante a gente entender assim, eu trabalho muitas vezes também fora do país, e, por exemplo, na Europa não tem esse contexto religioso como a gente tem, porque como é muito cultural, da nossa cultura, essa questão da fé brasileira, brasileira, nós temos muita fé. Sim. Isso é uma questão nossa cultural muito forte. Então tudo que a gente não sabe, a gente quer colocar Deus ou quer colocar um santo. Então não é. Existem comprovações científicas do campo. Eu brinco assim, ó. Quando você vai num lugar, você chega naquele lugar, você nunca foi, você não sente algo? Você não sente? Sim. Ou é bom, ou é ruim. Isso é campo. Então, o que acontece na constelação é isso. Alguém entra na sua casa como seu espaço. Então, por isso que a gente põe a intenção. Então, alguém entrou no seu campo. Quando essa pessoa entra no seu campo, como se fosse a sua casa, você ressoa aquilo. Então, você começa a ter sensações. E quanto mais a pessoa não conhecer a outra, mais isso é fidedigno. Porque ela começa a ter sensações. Olha, aqui eu não tenho vontade de chegar perto, aqui eu não tenho vontade de abraçar, ou eu tenho vontade de abraçar. Então, é um campo. Assim como é um campo quando você entra num lugar que você não conhece. É assim que acontece na constelação com as pessoas. E acontece com os bonecos, que aí quem faz esse processo é o constelador, entrando nos campos das pessoas que são representadas, que é esse nome que a gente dá. Né? Tem aquele que constela, eu digo que constelar é aquele que nos presenteia com a história. Os representantes seriam, igual eu trouxe aqui, os bonequinhos, só que são pessoas. E aí a gente trabalha aquilo de uma maneira não teatral, porque a história não é contada, ninguém sabe qual é a história antes. Né? Quando a gente vai para um workshop, como a Shirley está convidando, você não sabe a história anterior da pessoa. A pessoa chega e diz o problema, você coloca ali e aparece quais são as questões que estão ligadas àquele sistema. Então, é simples, mas eu faria um convite. Participe. Porque é igual a comer brigadeiro. Igual assim, eu sou baiana. Quando eu cheguei aqui para fazer faculdade, eu achava que todo mundo conhecia o mar, porque eu morava em frente à praia. Então, na minha cabeça, não existia um adulto. Então, quem não conhece o mar, não sabe como é banho de mar. Quem nunca tomou banho de cachoeira, não sabe como é banho de cachoeira. Você pode contar. Então, é a mesma coisa a constelação. A gente pode ficar aqui horas explicando. Tem que experimentar, porque é fenômeno. É corporal. Você precisa sentir aquilo no seu corpo. Sem isso, todas as teorias, elas são importantes, porque são fundamentais para o trabalho, mas é importante as sensações que passem pelo seu corpo, porque o nosso corpo é um grande veículo de aprendizado. Exatamente. Muito obrigada pela participação. E agora, para você, o seu recado final, explicando melhor e resumindo a constelação familiar e a importância, para a gente finalizar. Nossa! Desafio! Que tarefa! Na biografia de Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, de 2020, a jornalista que fez curso de constelação na Itália com ele e ajudou Hellinger a redigir, porque ele estava com mais de 90 anos quando ele redigiu essa autobiografia. No prefácio, na introdução dessa obra, ela fala um parágrafo que talvez seria a minha sensação. Existe uma pessoa, antes de entrar no primeiro workshop de constelação, antes de fazer as 3 formações que eu fiz e antes de começar a praticar isso na vida. Porque é algo que te permite uma renovação constante
e eterna de postura e uma ampliação de consciência. Porém, constelação é para adulto. Mundo adulto, a ação tem consequência. Então, você faz as suas escolhas e tem que bancar. A partir do momento, a Deise falou muito bem que nem todo mundo está preparado. Muitas pessoas não conseguem, não querem ainda e está tudo certo. Olhar para aquilo que dói, para aquilo que aflige, para aquilo que é a falta, por exemplo, que é a base de todo excesso. Todo excesso é falta, toda compulsão é uma tentativa de tampar um buraco da alma que precisa ser visto, acolhido, incluído e trabalhado. Então, assim, o que eu digo sobre a constelação? Se você tiver a coragem de olhar com sinceridade, com honestidade emocional para dentro de você e para suas ações, o ganho é indizível. Agora, se você quer continuar dando birra, com a criança ferida, com as 5 feridas da criança interna, humilhação, traição, abandono, qual mais, Deise? Tem mais 2. São 5 feridas. E aí a gente usa as máscaras para tapear essas feridas. É como, e uma ferida, se eu tampo, o que acontece? Né? Ela pode infeccionar, pode se alastrar e pode custar literalmente a sua vida. Literalmente a sua vida. Então, assim, eu sou uma pessoa... Eu queria que meu filho mais novo estivesse aqui para falar. Mãe, você é outra pessoa, tá? É claro que você ainda, como mãe caminhante, você tem ainda muitos defeitos. Mas você é outra pessoa depois das constelações, porque você tomou consciência de muita coisa e consegue se posicionar de um jeito mais pacífico, muitas vezes, não todas as vezes, tá? Porque eu sou como você, eu sou como você, eu sou apenas uma caminhante. Eu não sei se eu falei muito e não falei muito nada. Muito bem explicado também. Agradeço Obrigada, a oportunidade de falar sobre um assunto que é do meu coração e de estar com pessoas tão agradáveis e tão ricas, não só de conteúdo, mas de vibração. Gratidão. Muito obrigada pela presença, uma boa noite. Muito Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima. Nossa edição de hoje fica por aqui. Às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.